Chegou da Europa, já visitou a academia de futebol, teve a reunião com a presidente nessa manhã de terça e agora aguarda o grande jogão de amanhã. E é desse jeito que iniciamos nessa terça-feira. Deixem o seu like e se inscrevam no canal. E essa foi a rotina do empresário Hugo Cajuda, que está de passagem aqui no Brasil para finalizar os últimos detalhes de acordo envolvendo a renovação do Abel e a permanência do Vitor Castanheira, que nesses últimos dias estava decidindo se permanecer ou não aqui no Brasil. A sua ambição de seguir para a Europa estava afetando diretamente na sua vontade de continuar no Palmeiras. Mas com essa vinda do empresário e com todo o cenário positivo aparecendo no futebol do time, o Palmeiras deve sacramentar dentro dessas próximas semanas o acordo definitivo. E só concluindo aqui, passando a grande verdade, hoje, se for colocar nas entrelinhas do que é falado na diretoria, o contrato ainda não foi assinado, tá? Mas o Abel Ferreira já deu a palavra para a Leila e quando ele costuma falar assim, não tem volta. A presidente já cumpriu um combinado com a Abel sobre aquela multa de Al-Sadd e toda aquela polêmica com a FIFA, e a presidente, através disso, espera uma boa ação e o retorno combinado. E nessa reviravolta toda, a Leila será eternamente grata pelas ações do Felipão. O ex-treinador que hoje está no comando da diretoria do Grêmio foi o principal responsável pela paz que o Abel precisava. Pelas informações que até foram repercutidas semanas atrás, até meses, desde a perda de título do Paulistão no começo do ano, o Felipão vem mantendo um contato direto com Abel, auxiliando e deixando o apoio amigo que ele precisava. E obrigado, Felipe. Parabéns, Abel. Saibam que essa união de vocês deixa os palmeirenses emocionados. O presente e o passado que ainda continua trazendo muitas alegrias para as arquibancadas. E trazendo aqui uma outra exclusividade, a confiança da Leila é tanta pela permanência do Abel que a multa rescisória vai ser bem menos do que se encontra hoje. Se a multa rescisória do Abel neste atual contrato é de 35 milhões de reais, a presidente fará questão de abaixar essa quantia por mais de 50%. Ou seja, com essa renovação do Abel até 2027, ele terá total liberdade de deixar o clube sem pagar quase nada. E segundo alguns conselheiros, isso tudo está sendo colocado como algo previsível. Ela quer mostrar para o Brasil e para a torcida palmeirense que o acordo entre ela e o Abel vale muito mais do que dinheiro. E o que vocês acham disso? Será que a Leila está cometendo uma loucura? Porque é um desafio que ela está fazendo e agora resta saber se vai dar certo. Eu tenho um princípio que o Abel vai continuar e ele tem toda a gratidão, né? Porque não é qualquer pessoa que coloca à disposição financeira do clube para pagar uma multa que ele criou por conta de uma decisão errada. Se ele não tiver o mínimo de bom senso, aí a torcida não vai gostar muito, viu? Está para sair do papel nesses próximos dias o projeto financeiro comandado pela CBF e com apoio do Palmeiras e Flamengo. A entidade comandada pelo Sarmi confirmou nessas últimas horas de que o fair play financeiro vai ser colocado em pauta antes da virada do ano. Corinthians, que já foi comunicado sobre esse assunto, vem tentando nos bastidores articular uma reviravolta. E resumindo, supostamente eles estão tentando escapar daquele jeitinho que todos nós sabemos. Em contrapartida, a presidente Leila segue com seu propósito. Se todo esse projeto está saindo do papel, é porque ela está se arriscando muito em confrontar certas peças do futebol brasileiro, e nunca houve uma mulher tão corajosa como a presidente Leila. E para quem ainda não entendeu a gravidade do assunto, caso isso seja colocado em prática e saia do papel, o Corinthians, por exemplo, na teoria ficaria mais de um ano sem contratar jogadores, assim como acontece com os clubes do futebol inglês que ultrapassam o fair play. O Barcelona também já sofreu muito com essa ação, onde eles tiveram que dar espaço para suas categorias de base durante esses últimos anos. E é válido falar aqui que o Palmeiras está fazendo algo histórico mais uma vez pela revolução do futebol brasileiro, e também não podemos deixar de lado o Flamengo, que está sendo uma peça importante nessa grande reviravolta. E apesar desse anúncio e desses fatos apresentados pela CBF, eu só acredito vendo, porque enquanto houver injustiça e a falta de compromisso aqui no futebol, é meio curioso saber que isso uma hora ou outra vai acabar por conta do tal projeto. A notícia que está chegando na academia de futebol hoje envolve o futuro do Felipe Jack. O zagueiro que foi vendido pelo Palmeiras no final do ano passado acabou se destacando no futebol italiano e deve ser vendido nessa próxima temporada. Ele, que tem apenas 19 anos, é uma referência hoje do time europeu e está chamando a atenção do futebol da Premier League. O Arsenal, que já chegou a fazer sondagens pelo Benedetti, já enviou uma carta de intenção para o clube italiano visando
ou uma possível investida nessa próxima janela. Hoje o jogador está representando a seleção italiana, vai estar presente nessa Copa do Mundo do Sub-20 e do mesmo jeito que o Palmeiras está utilizando esse torneio para valorizar os seus jogadores, outros clubes do mundo afora também estão mantendo uma ótima expectativa sobre o retorno financeiro. E trazendo aqui detalhes da venda do Palmeiras, ao todo o clube lucrou cerca de 12 milhões de reais pelo Felipe Jack na época e foi muito contestada essa liberação. Até hoje muitos lá dentro não entendem do porquê o Palmeiras fez isso, mas se tratava de uma questão delicada, né? O Palmeiras não tinha espaço para aproveitá-lo no time de cima, e tanto que o JP Sampaio também concordou com essa venda. É melhor dar espaço para ele realizar o sonho de jogar na Europa, ao invés de deixá-lo no banco de reserva. O Verdão tem cerca de 35% dos direitos econômicos dele, e por conta desse número alto, que toda negociação envolvendo o seu nome vai ser de muito interesse para a diretoria. E só complementando aqui a informação dessa geração de zagueiros, o Benedetti, que foi citado por mim agora há pouco, infelizmente perdeu uma valorização pela falta de chances no time. Ele estava sendo cotado para estar presente nessa Copa do Mundo também, ao lado do Gilberto e seus companheiros da base, mas infelizmente, pela falta de partidas, o cenário mudou. E agora fica a pergunta: será que diante desses empecilhos o Palmeiras vai conseguir vender ele bem ou não? Foi comunicado nessa tarde de terça-feira a definição envolvendo o lateral Kelvin. O jogador conseguiu avançar bem na recuperação, foi liberado pelo departamento médico e agora aguarda a decisão da comissão técnica, se ele vai ser titular ou não. Nesses últimos dias, o treinador contou com a presença do lateral Giai, que tem um poder defensivo muito melhor do ponto de vista técnico do que o Kelvin, e o Abel agora, dentro dessas próximas horas, vai definir a situação envolvendo o lado direito. O Palmeiras está com uma vantagem no placar, mas isso não significa que deveremos abrir mão do jogo. Pelas confirmações apresentadas nessa terça, a comissão técnica vai com time ofensivo, com o objetivo de aproveitar os contra-ataques e, se possível, matar o jogo ainda no primeiro tempo, e agora aproveitando e trazendo umas novidades para essa partida, o Palmeiras deverá passar por uma grande mudança no meio de campo. O Andrés, que nesse último jogo acabou jogando mais centralizado, fazendo até os 2 gols, deverá ser colocado novamente para o lado do campo, do mesmo jeito que ele atuou lá no Monumental de Núñez nesse jogo de ida. E trazendo aqui as novidades do River Plate, o clube argentino já chegou em São Paulo nessas últimas horas e deverá contar com umas mudanças também no ataque. A grande surpresa preparada pelo técnico Marcelo Gallardo, segundo a imprensa argentina, está na presença do meio-campista Galopo, que deve reforçar esse meio ao lado do Colídio, que também vai entrar nesse jogo. E também não está descartada a presença do Quinteiros, que entrou no segundo tempo, trouxe uma dinâmica diferente para o time argentino e pode ser uma grata surpresa. Inclusive, o Abel Ferreira está trabalhando de acordo com essa possível escalação, porque a marcação tem que ser dobrada em cima do Quinteiros, que é um bom jogador e pode dar muito trabalho. E claro que não podemos deixar de lado o Borja, que tá com sede de fazer gol em cima do Palmeiras no Allianz, e isso anima o Marcelo Gallardo, que vai tentar surpreender o Palmeiras. E bom, pelo que foi relatado pelos setoristas, o Abel Ferreira segue com total respeito ao técnico argentino, e quando não aparecer o apito final, não tem o porquê comemorar.